Olá, sejam muito bem-vindos ao Dor que Transforma. Meu nome é Daniele, sou psicóloga e hoje eu vou abordar o tema abuso sexual. Esse tema é um tema muito difícil de digerir, muito difícil de falar, poucas pessoas falam sobre esse assunto e por motivos óbvios, né? Pela intensidade do tema, pela densidade desse tema, pela dor que ele traz, a probabilidade da gente querer silenciar é muito grande. Mas hoje eu tô aqui para quebrar esse silêncio e para te ajudar a quebrar esse silêncio. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você foi vítima de abuso sexual ou conhece alguém muito próximo de você que foi. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai ter que falar um pouquinho do que caracteriza um abuso sexual. O abuso sexual, ele é caracterizado por uma ação de um adulto que visa prazer sexual com a participação ou o uso de uma criança. Barra pesada, né? Eu sei, é mesmo. Mas é isso que caracteriza o abuso sexual. E existem vários tipos de abusos sexuais. Muitos de nós pensamos que o abuso sexual ele é apenas aquele que houve o toque, né? Que veio que foi para as vias de fato, com a penetração ou com o toque, enfim, e por aí vai. Mas não, o abuso sexual ele pode ser sim, lógico, com relação a isso, com o toque, a penetração, enfim, tudo que a gente já conhece sobre o que é abuso sexual. E também existe o abuso que não há toque, o abuso que é usado mais na parte psicológica. Um exemplo, assistir filmes pornô com uma criança, ou qualquer ato, fazer a criança assistir ou participar, mesmo que visualmente, mesmo que assistindo, de uma situação como essa. Ou a criança sendo invadida, a privacidade da criança sendo invadida ao tomar banho. Tudo que visa a sexualidade não necessariamente precisa ser toque, precisa ser de fato o conceito literal do ato sexual. E esse tipo de abuso, ele é um dos abusos que mais provocam feridas profundas no nosso emocional. É um tipo de abuso que leva a vida inteira para digerir. Muitas vezes pessoas não conseguem formular, processar a situação e acabam que vivem com essa ferida para o resto da vida e acabam que não vivem a plenitude que poderiam viver devido a esse trauma. E o que a gente precisa entender hoje é que existe sim condições de que você supere esse trauma, de que você supere essas feridas, essas dores. Mas para isso você vai precisar ser muito corajoso e entender que é um processo. Corajoso por quê? Porque eu sei que muito provavelmente esse é um tema que você nem gosta de pensar, mas que está aí em você e que provoca coisas que talvez você nem conecte, talvez você nem assimile como sendo parte do seu trauma, mas que acontece sim. Uma das coisas que acontece quando você tem um trauma no abuso sexual é que você pode provocar doenças físicas no seu corpo. Algumas pesquisas, de acordo com a psicanálise, falam que crianças e adolescentes e adultos podem ter dores abdominais, podem sofrer desmaios, falta de ar e por aí vai. São vários sintomas físicos que podem acontecer. Sem falar na questão sexual propriamente dita, que quando adulto vai ter uma dificuldade imensa de ter uma relação saudável com o prazer. Isso pode acontecer com compulsividade no sexo, ou pode ser que você deteste o sexo, ou a escolha do parceiro que seja comprometida devido a isso. Pode ser que você seja uma pessoa que apenas vise o prazer e não
dê o prazer para o parceiro ou a parceira, e pode ser que você também nem pense em você e só vise o prazer do outro. Então, assim, esse tipo de abuso, ele mexe 360 graus com a nossa vida, né? Com a vida do indivíduo que sofreu isso. E o mais difícil é que muitos que sofrem esse abuso, a tendência é calar-se. Quando pequeno, provavelmente por uma ameaça, porque muitos dos abusadores ameaçam e falam: se você contar, eu mato a sua mãe, eu mato o seu pai, de repente, se não foi dentro do seio familiar mais próximo, se o abuso sexual não foi ali, a pessoa, o abusador, vai ameaçar a criança e vai dizer para ela que vai acontecer alguma coisa, vai haver uma punição muito maior do que aquele abuso. Então a criança se cala. E além disso, após essa situação, a criança se cala e também ela se envergonha do que aconteceu, porque de alguma forma, as pessoas que sofrem abuso, elas têm a sensação de que elas são culpadas, de que elas fizeram alguma coisa para merecer aquilo. Além da vergonha e da culpa, há uma sensação de desmerecimento. A autoestima é destruída. Como é que a gente consegue viver com isso se a gente não tratar, né? E uma das coisas que nós precisamos aprender é que todo o abuso, todo o trauma, ele só é curado, ou ele só é transformado quando nós colocamos ele em perspectiva real. Quando vem à tona, quando a gente começa a ter primeiro o entendimento dele e quando a gente começa a entender o que aconteceu. Para isso, vamos imaginar assim, nós temos que entender, na verdade, que existe dentro de nós uma criança interna. E essa criança, para quem teve o abuso sexual, essa criança é uma criança ferida. Não só abuso sexual, mas traumas diversos. Mas agora aqui nesse vídeo, especificamente vamos falar do abuso sexual. A criança, a sua criança interna, ela é uma criança ferida. Ela é uma criança que precisa de acolhimento. Ela precisou de acolhimento no passado e ela precisa de acolhimento hoje. Só que como é que faz para a gente acolher uma criança que já não existe, né? Ela cresceu e hoje ela é você, mas ela existe só dentro de você, no seu mundo interno. Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que essa criança interna ela seja ouvida, que essa criança seja acolhida e que todas as dores dela sejam validadas. O que é validar uma dor? Validar uma dor é: sim, eu te entendo. Sim, eu tô aqui para te escutar. Eu sei, foi difícil. E você precisa dessa pessoa. E quem é essa pessoa que pode te ajudar a validar essas dores, esses traumas? Um profissional da área de saúde, o psicólogo, o psiquiatra. Alguns escritores até acreditam que pastores ou padres podem ser um grande auxílio. Mas aqui eu vou dar a minha opinião pessoal. Cuidado com quem você fala. Por quê? Porque a ideia de... Até mesmo os psicólogos, tá? Cuidado. Porque a ideia de que alguém esteja ali numa posição de autoridade e que vai te ajudar e vai te acolher é muito bacana e deveria ser assim. Então, muitas pessoas deveriam honrar a sua posição profissional, seja ela de viés religioso ou viés profissional da psicologia. Mas isso infelizmente não acontece. Então, nós temos que nos preocupar muito com quem a gente vai falar sobre esses assuntos. Porque existem profissionais bons
existem profissionais ruins. Então, nessa hora de escolher alguém para você falar, escolha bem. E eu recomendo fortemente que você procure uma ajuda profissional, porque está ali preparado. Essa pessoa está ali preparada para receber as informações que você tem para dar. E essa importância, a importância disso, de você escolher a pessoa certa, é porque se você não escolhe, dependendo com quem você fala, se vamos supor, se você vai falar com uma pessoa comum, ou uma pessoa da sua família, ou até mesmo um profissional que não é tão qualificado assim, você corre o risco de se retraumatizar. E o que é retraumatizar? É uma situação em que você vai falar e a reação da pessoa vai te traumatizar novamente. Talvez a pessoa ache que você está mentindo, talvez a pessoa não ache que isso é uma grande coisa. Ai, já passou, gente, que coisa, acabou. Ou talvez a pessoa ache que, pela própria defesa, se for especialmente um ente querido, uma da família, muitas mães, por exemplo, elas tendem a ignorar a situação por um sistema de defesa. Não que ela não doa, mas ela não quer que aquela família, que aquela ideia de família seja destruída. Então essa mãe ignora, essa mãe finge que a coisa não é tão grave por algum motivo ou outro, porque a dor é muito grande e a pessoa simplesmente foge. E aí isso pode retraumatizar ainda mais a pessoa que está com essa situação ali latente dentro de si. Então, por favor, independente de assistir os meus vídeos ou não, você precisa sim procurar uma ajuda profissional para que você se sinta acolhido, para que você entenda as suas dores e para que esses sintomas que afetam a sua vida sejam eliminados. Que são sintomas, né? Sintomas podem ser os físicos, como eu disse, desenvolvimento de doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que acontece de acordo com os processos emocionais. Você não aguenta alguma coisa e você passa para o seu corpo. Você não processa alguma coisa e vai para o seu corpo. E isso é muito comum. Um exemplo, posso dizer, da gastrite nervosa, da enxaqueca emocional, enfim. E outras coisas, como eu disse, a falta de ar, as dores abdominais. E por aí vai, tem tantos, gente, muitos. E fora a questão sexual propriamente dita, que pode ser abalada assim num momento como esse. Agora eu vou te dar uma dica, que assim que você procurar o profissional, o que acontece? Vou te explicar o porquê que procurar um profissional para falar sobre o assunto pode te ajudar, tá? Porque muita gente tem uma ideia bem errada do que é uma psicoterapia. A psicoterapia é para que você lide com as suas emoções. Isso não é para louco, isso não é para gente que faz coisas absurdas, que sai do contexto moral, enfim, não. A psicoterapia ela é para quem é humano. Se você é humano, você precisa de psicoterapia. Independente se você sofreu abuso sexual ou não. Em algum momento da sua vida, você vai precisar. Porque você precisa se autoconhecer. Se autoconhecer é evoluir. Nós precisamos nos conhecer para evoluir. E uma das coisas que vai acontecer quando você começar a falar sobre os assuntos é a sua memória vai começar a vir à tona. Você vai começar a lembrar de coisas que você não lembrava antes.
Por quê? A nossa memória, quando acontece um trauma como esse, ela é fragmentada, como se fosse peças de quebra-cabeça, que se jogam, que ficam em todo lugar. E quando você conta uma história do que te aconteceu, aquela memória vai se juntando. Aquela memória vai se juntando. E cada vez que você conta, ela se junta ainda mais. Então é ser importante contar, recontar e recontar, para que você comece a tomar consciência de tudo o que te aconteceu de fato, porque muitas vezes a maioria dos eventos eles são jogados para o inconsciente para que você não tenha que lidar com ele. Mas como estão ali, eles vão vir em formato de sintoma, que aí vai ser a questão fisiológica e também a questão emocional, que muitas pessoas elas vão para compulsão alimentar, transtorno de ansiedade, abusos de álcool, abusos de sexo, abusos de drogas em geral. Isso tudo pode acarretar um desvio até de personalidade, a pessoa sendo agressiva, a pessoa tendo atitudes rebeldes, né? Vem a rebeldia. Tudo isso por quê? Porque no fundo você só quer ajudar, você só quer fazer justiça com aquela criança interior que você precisava ali fazer. E eu sei que é difícil contar e recontar e recontar. Eu vou te dar uma outra estratégia que você pode fazer. Mas, por favor, tudo que eu tô falando aqui é com a ajuda de um profissional qualificado. Você precisa sim procurar ajuda. E existem, um ponto à parte aqui que eu quero falar, existem universidades no Brasil, acho que em todo o Brasil, que oferecem ajuda psicológica gratuita. Então você pode sim procurar a ajuda de um profissional. Se você não pode pagar um profissional no momento, faça sim um esforço para procurar nas universidades do Brasil atendimento psicológico gratuito. E quando você fizer isso, assim que você estiver nessa busca pela cura interior, nessa busca por atender o pedido dessa criança interior que você tem, de ser acolhida, de ser entendida, de ter as suas dores validadas, assim que você fizer isso, você também pode, é uma dica, é uma estratégia, uma outra dica, uma dica adicional. Você pode escrever, às vezes pode ser que você queira conversar, falar com a pessoa que abusou, de repente você quer falar com a criança interior que você foi um dia. E escreva de maneira livre, sem pudores, escreva tudo que você desejaria falar, ou para o abusador, ou para a criança, enfim. Ou apenas simplesmente contando a sua história. Faça isso e depois você queime esta carta. Isso vai te ajudar muito a tentar reformular as situações de maneira diferente. Você precisa entender que isso é um processo longo, isso é um processo difícil, que não vai ser fácil você encarar esse monstro emocional, não vai ser fácil para você encarar essa situação de frente, mas como numa luta de ringue, a gente não pode entrar no ringue de costas, né? Nós precisamos entrar no ringue de frente. E precisa ser muito corajoso para entrar no ringue e começar uma luta. E nesse caso a sua luta é contra esse monstro emocional. Não pense que você vai resolver a sua vida, resolver os seus transtornos
se você simplesmente chegar para essa pessoa, se essa pessoa ainda é viva, se você ainda tem contato com essa pessoa, e chegar para essa pessoa e matar essa pessoa, ou sei lá, fazer qualquer coisa desse tipo. Não adianta. Sabe por quê? Porque essa pessoa que te fez isso, talvez ela nem seja mais a mesma pessoa. Talvez ela nem esteja viva. Então você nem teria como ter essa aproximação. Mas mesmo se tivesse vivo, se você chegasse lá e tomasse alguma providência no sentido de justiça, de tentar se vingar do que te aconteceu, isso não te ajudaria. Porque essa pessoa, esse abusador, ele é um abusador que foi internalizado em você. Pode ser que a pessoa mudou, pode ser que a pessoa já não seja mais a mesma pessoa. E aí você vai estar querendo fazer justiça com uma pessoa que já não existe mais. Essa pessoa já não existe mais, mesmo que ela esteja viva. Ela mudou, ela se transformou, enfim. Então a tua solução não é fazer justiça com as próprias mãos. A tua solução não é chegar lá e fazer alguma coisa para que você se vingue do que te aconteceu. A solução está em você cuidar de você. Você é o seu bem mais precioso. E você precisa aprender que o que te aconteceu não pode te rotular. O que te aconteceu não pode te aprisionar. O que te aconteceu deve ser olhado com muita atenção e muito carinho. E a partir disso, a partir da psicoterapia e a partir de todo esse processo de recontar a sua história, você vai se sentir cada vez mais livre, os sintomas vão desaparecer e você vai começar a enxergar a si mesmo de uma maneira completamente diferente, uma maneira separada do que aconteceu com você, do abuso, do trauma e você. Porque o trauma é como se ele grudasse, ele gruda e fica ali. E não sai de jeito nenhum. E você fica tentando se desvencilhar daquilo e vira e mexe uma memória ou vira e mexe uma ação influenciada pelo trauma acontece e você não tem controle, você não entende, mas por que eu ajo assim? Mas por que eu não consigo ser feliz? Mas por que eu não consigo fazer as escolhas que eu desejaria? Por que eu sou meio que... É como se você fosse manipulada por esse sentimento, por essa dor. Então você precisa sim lidar com ela. Eu sei que não é fácil e eu sei que vai ser um processo desafiador, mas eu sei que se você começar, você vai conseguir transformar a sua vida. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por estar aqui comigo hoje nesse vídeo, por ter assistido e por ter entendido tudo que eu falei. Se você gostou, compartilha, comente, questione se você precisar. E eu quero te dizer que qualquer coisa que você precise, que esteja ao meu alcance de conversar e te responder, vai ser um prazer. Em breve, muito em breve, eu estarei lançando um programa transformador para pessoas que sofreram traumas na infância. Esse programa ele não é uma substituição da psicoterapia, muito pelo contrário. Ele é uma ajuda adicional para a psicoterapia, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso mais tarde com vocês e eu espero que você tenha um dia maravilhoso e que você consiga assimilar tudo que eu falei aqui. Pode ser que demore um pouco, mas espero que as minhas palavras fiquem aí no seu consciente, sendo processadas aos pouquinhos. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.